Olá, bom dia! Tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar sobre a segunda parte do livro, né? A Psiquiatria de Deus. Esse livro, só um pouquinho mais sobre o livro, vou introduzir rapidamente. Esse livro, ele diz que nós podemos modelar a nossa maneira de pensar através, da palavra de Deus, tá. O livro todo, ele vai falar do Salmo 23, ele vai falar dos 10 mandamentos, da oração do Pai Nosso e das bem-aventuranças, tá. Eu falei para vocês ontem que o autor, ele lança um desafio de modelar o nosso pensamento através do Salmo 23. Como fazer isso? Né, que também é provado cientificamente, que nós podemos modelar nossa maneira de pensar. Se a gente, existem muitas formas de você modelar sua maneira de pensar. Por exemplo, se você ficar assistindo, Cidade Alerta, Balanço Geral, todo dia, você vai, começar a pensar no mundo como um mundo ameaçador. Se você começar a assistir muitas reportagens, eh, sobre negócios, sobre montar o seu próprio negócio, você vai se tornar empreendedor. Uma, porque você vai buscar o conhecimento, você vai encontrar o conhecimento. E outra, porque você vai modelando o seu pensamento, você começa a pensar como empreendedor. Você começa a ter estratégias, você começa a viver da maneira que um empreendedor vive. Então, tudo que a gente traz para nós, vai mudando a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de viver, consequentemente, a nossa maneira de viver. Então, o autor ele explora isso. A ideia é que você não precise comprar o livro, tá? Se você quiser comprar o livro, eu posso pesquisar depois, deixar um link para você comprar o livro, para você ler o livro. Mas a ideia, desse devocional é usar realmente o livro, a palavra de Deus, tá? Então, eu estou usando aqui a Bíblia, Almeida, revista e corrigida, letra jumbo, porque já não enxergo tão bem mais, né? Minha idade já tá chegando, né? Já chegou. E eu uso essa Bíblia aqui, tá? Bíblia Sagrada, comum. Paguei super baratinho essa Bíblia, gente. Meu filho carimbou tudo aqui. Mas não sei se foi meu filho ou se foi minha neta. Carimbou tudo aqui com meu carimbo de psicóloga. Mas eu uso essa Bíblia, né? João Ferreira de Almeida, tá? Eu estou lendo, essa tem harpa, tem harpa vivada, tem corim, que a gente usa, não leva essa Bíblia para a igreja, né? Porque ela é muito grande, leva uma menorzinha. Então, a ideia é nós realmente mergulharmos na palavra de Deus, tá? Mas eu vou deixar o link do livro, talvez até vá no vídeo de ontem e deixe o link para vocês adquirirem o livro. Não sei quanto que eu paguei, faz tempo que eu comprei e faz tempo que eu comprei e não tinha lido ainda. Então eu comecei a ler esse livro como um devocional, tá? Ele é muito pequenininho, são poucas páginas, dá para você ler numa sentada, mas eu não li ele inteiro ainda. Eu estou fazendo direitinho, estou tentando fazer bonitinho, usar como se fosse eh, uma terapia, né? Eu não quero dizer que você não tem que fazer terapia. Se você achar que você tem que fazer, eu sou psicóloga, façam terapia, gente. Mas eu quero dizer para vocês que é uma forma interessante de modelar o pensamento. E a Bíblia tem todos os recursos para isso, tá bom? Então, no primeiro capítulo, o autor fala que o Salmo 23 é uma fórmula pela qual podemos modelar o nosso pensamento e que se a gente fizer ler da forma como o autor indica, 5 vezes por dia, e como é que eu faço? Eu acordo, já penso nele. Na hora de dormir também eu penso.
né? Eu leio, agora eu já decorei, mas eu falo pausadamente, eh, e ele fala que se a gente lê dessa forma, né? Eu combinei com o Lucas para a gente falar o Salmo 23 em cada refeição, com o Lucas e com meu esposo. Então a gente faz a nossa oração, é bem curtinho, né? São 6 versículos, então dá para falar muito rapidinho, né? Eh, Antes da gente comer. Isso é interessante também, porque daí você não faz aquela oração, Senhor, obrigado por esse alimento, amém. Você acaba falando mais pausadamente, né? Agradecendo de coração, sempre com temor, né, gente? Porque Deus não se agrada da religião, da religiosidade, tá? Deus se agrada. é, Existe uma diferença entre disciplina e religiosidade. Então, a disciplina é você fazer o que você não quer fazer, mesmo sem vontade, né? E a religiosidade é você fazer para cumprir tabela. Tem uma diferença, tá? Então, sempre com o temor do Senhor, sempre com o coração arrependido, sempre com o coração quebrantado, né? Mesmo que você não esteja sentindo nada, não é fácil, é também uma nova forma de modelar o pensamento, tá? A nossa maneira de viver. E ele fala que se a gente fizer esse desafio dos 7 dias, lendo 5 vezes por dia, a gente vai mudando nossa maneira de ver a vida e de olhar para nós mesmos e de lidar com as situações da vida. Então, o 2 é o versículo 1: O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então, ele conta uma história, o autor conta uma história de crianças que foram recolhidas, de órfãos que foram recolhidos na, após a Primeira Guerra Mundial, após a Segunda Grande Guerra, né? Após a Segunda Guerra Mundial. Então, os exércitos aliados recolheram milhares de crianças famintas para cuidar dessas crianças em instituições. Em uma certa instituição, essas crianças estavam sendo bem cuidadas, bem tratadas, só que elas não dormiam bem, não conseguiam dormir bem. E até que um psicólogo teve uma ideia de dar para essas crianças um pedaço de pão antes de dormir. Se essas crianças sentissem fome, elas podiam pedir outro pão, mas aquele pão, aquele primeiro pedaço de pão, ele tinha que ser guardado até o dia seguinte. Elas dormiam com aquele pedaço de pão, né? Era um objeto de segurança para elas. E aí, com o tempo, as crianças começaram a entender no subconsciente delas que no outro dia haveria pão, que elas podiam dormir tranquilas, que no outro dia haveria pão. É, então, disse que as crianças dormiam com a certeza subconsciente de que teriam algo para comer no dia seguinte. E isso lhes proporcionava um sono tranquilo e calmo. Então, muitas vezes, nós não dormimos bem, nós temos problemas de insônia, nós temos dificuldade para dormir, porque nós não temos uma certeza de que o Senhor está no controle de todas as coisas, de que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará, né? Eh, a ovelha, ela dorme bem, porque ela sabe no seu instinto que no outro dia haverá alimento. Pode vir sol, pode vir chuva, pode ter neve, pode não ter a grama para ela comer, não é todo dia, né? Que a grama pode estar coberta de neve. E aí, como é que vai fazer? Ela sabe que ela tem um pastor, que ele vai resolver para ela. Então, ela dorme em paz. Então, essa ovelha se deita tranquilamente, tendo na mão, falando figuradamente, o seu pedaço de pão. Como vemos, esse salmo não começa com uma petição,
Senhor, o Senhor, por favor, não está pedindo nada para Deus. O Senhor é meu pastor e nada nos faltará. É um fato, é simples. Quem que é o teu pastor? É o Senhor. Então nada vai te faltar. Fica tranquilo, nada vai faltar para você. Nós não precisamos suplicar as bênçãos de Deus, né? Muitas vezes nosso relacionamento com Deus, ele é pautado nos pedidos. Eu peço, mas eu também agradeço. Agradece algo pensando que você já pediu e Deus já deu. Então, por isso eu vou agradecer. Mas e se não pedir? E se você somente falar para Deus, Senhor, adorar a Deus, Senhor, tu és o meu pastor. Eu sei que nada me falta. Então, vamos procurar mudar isso no nosso coração, né? Deus já tem a provisão. Antes de Deus colocar o homem no jardim do Éden, primeiro ele fez o jardim. Antes dele dar uma esposa, né, para Adão, primeiro ele fez um cenário, ele fez um lugar bonito, ele fez um jardim para Adão namorar. Olha só como Deus é bom, né? E depois ele deu uma esposa para ele. Mas ele deu todo lugar, ele tem todo um plano para sua vida, né? Deus sabe, né? Lá em Mateus 6:8 diz, né? Deus, o vosso Pai, sabe o de que tem a necessidade, antes que peçais. Então, a maior parte das nossas preocupações são com o dia de amanhã. Como aconteceu aquelas mulheres, que se encaminhavam para o túmulo de Jesus, elas, elas falaram: Eu vou lá, eu vou no túmulo, eu quero ver o que aconteceu com Jesus. E quando chega lá que Jesus não está, fala: Meu Deus, onde colocaram meu Senhor? Onde está Jesus? E pergunta para Jesus, para o próprio anjo, né? Que está ali. Onde que está? Onde colocou o corpo do Senhor? Pensaram que Jesus era um jardineiro. Então, elas chegaram, viram que a pedra já estava removida, né? É, e o autor também lembra de uma passagem lá no Salmo 37:25, né? Que Jesus diz assim, que Davi diz assim, que ele era moço e agora é velho e nunca viu um justo mendigar pão. E se a gente for procurar, né? A gente nunca viu mesmo um justo mendigar pão. A gente já viu muita gente passando necessidade. E muitos cristãos passam necessidade. Mas quando elas estão com Jesus, elas não mendigam pão. Elas têm a certeza de que o Senhor tem tudo sob controle, de que o Senhor está cuidando de todas as coisas. O próprio Jesus diz, né, lá em Mateus 6, que se Deus cuida da flor do campo, se Deus cuida do alimento para os pássaros, Ele não vai cuidar daquele que é dele. Então, ele termina, né, o autor falando que o apóstolo Paulo disse: O meu Deus, segundo a riqueza da sua glória, há de suprir em Cristo Jesus cada um, cada uma das vossas necessidades. Está lá em Filipenses 4:19. E Davi expressa a mesma ideia nesse verso. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. É nessa crença que nós vamos continuar trabalhando, que nós vamos continuar orando, que nós vamos continuar cuidando da nossa vida, mas com paz no nosso coração, sabendo que se não deu certo, vai dar. É aquela frase, né, que a gente costuma dizer, né? É, no fim, tudo vai dar certo. Se não deu certo ainda, porque não é o fim, né? E realmente é isso.
nós termos essa plena certeza de que não estamos andando sozinhos. Nós não somos uma ovelha desgarrada, nós estamos em Cristo. E em Cristo nós temos um pastor que cuida, um pastor que fala, que nós podemos falar de manhã, né? É o interessante do da oração do Pai Nosso, né? A gente costuma orar errado a oração do Pai Nosso. A gente ora assim: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Se a gente falar nos dai hoje, a gente está pedindo ao Senhor, dai-nos o pão de cada dia. Mas não é isso que está falando. Está falando assim: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Então, o Senhor, Ele quer dependência. Hoje você tem o pão. É como o maná no deserto. Todos os dias caía. E Deus queria um povo tão dependente dele que ele não permitia, a não ser que fosse na sexta-feira, porque no sábado eles não podiam sair para recolher o maná, ele não permitia que o povo eh, pegasse duas porções para ter no dia seguinte. Ele falava: não, se vocês pegarem duas porções, amanhã vai estar cheio de bicho. E era o que acontecia, algumas pessoas fizeram isso. E o maná que eles tinham guardado tinha apodrecido de um dia para o outro. Mas Deus queria dizer com isso o quê? Que amanhã vai ter maná. Calma, pessoal, amanhã vai ter maná. Calma, calma. O Senhor não tem permitido que nada nos falte. Né? É, vamos meditar de novo, Salmo 23, e eu vou fazer uma oração por você, tá bom? Vamos orar junto. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do teu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal nenhum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas diante de mim uma mesa na presença dos meus inimigos. Unges minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti nesta manhã, meu Pai, louvando o Teu nome pela Tua grandeza, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia. Nós cremos, Senhor, que o Senhor é o nosso pastor e que o Senhor não nos falta. Quando o Senhor está conosco, nada falta, Pai. Quando o Senhor está conosco, nada falta. Nós cremos num Deus poderoso, que é presença contínua nas nossas vidas. Obrigada, Jesus, por ser esse Deus de graça, de poder. Obrigada por ser esse Deus que prepara todas as coisas antes mesmo que nós possamos abrir a nossa boca para pedir. O Senhor já tem tudo preparado. Obrigada pelos pensamentos de bem e não de mal que o Senhor tem para nós. Nós te amamos, Jesus. Espírito Santo continua conosco neste dia, continua nos direcionando, continua sendo nosso professor, nosso companheiro, nosso amigo. Continua cuidando dos nossos familiares, dos nossos negócios, da nossa vida. Continua sendo presença. A ovelha sem pastor não é nada.
mas nós temos o Senhor como nosso pastor e em Ti nós podemos confiar. Obrigada, Jesus. Continua conosco nesta manhã, neste dia e até o anoitecer. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Foi muito bom estar com vocês aqui nesta manhã, viu? Eu louvo a Jesus por ele ser esse Deus maravilhoso. Eu louvo a Deus pela sua vida. Não importa o tempo que você vai assistir esse vídeo, mas que o Senhor venha nos ensinar a cada momento a confiar, a depender dele em todo o tempo, tá bom? Obrigada para você que assistiu esse vídeo, você que estava aqui comigo, que está aqui comigo todos os dias. Fique com Deus. Até a próxima. Deus abençoe.